que tem uma experiência gigante em segurança corporativa, VP de inteligência e segurança, um cara que tem uma formação extremamente voltada à segurança, à prevenção, tanto a gestão de pessoas, liderança, tem bacharelado em Direito, tem graduação em Segurança Pública, tem especializações em operações táticas, enfrentamento ao crime, trabalha e trabalhou em algumas empresas mundialmente conhecidas. E eu tenho o prazer, então, de receber Flávio Lupion hoje para a gente discutir um pouco da experiência dele, ouvir um pouco, falar sobre drones, o uso de drones e o futuro disso. Flávio, muito bem-vindo. Oi, Márcio. Bom dia a todos que estão online com a gente. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer, uma satisfação imensa poder estar com vocês aqui para poder compartilhar esse momento e conversar um pouquinho sobre esse assunto que a gente compartilha aí na mesma paixão, né, que é a segurança. Sem dúvida. Além da tua formação acadêmica toda, você fez uma série de especializações em coisas que eu fiquei, quando eu estava olhando o teu currículo no LinkedIn, eu fiquei bem interessado. Você fez um treinamento, uma especialização lá no Homeland Security dos Estados Unidos, em segurança do setor privado, é isso? Como é que foi essa experiência? Como é que é isso? Você mais ensinou do que aprendeu? Não. A gente tem muito ainda que aprender, é uma jornada. Na verdade, eu parto muito do princípio que justamente por seguirmos a questão de legislação, trabalho ético, a gente sempre trabalha dentro das 4 linhas e acaba que a criminalidade com isso avança muito rápido. Então, a gente tem que estar buscando sempre se desenvolver, porque senão a gente fica para trás. Uhum. Nesse aspecto, outros países, em especial países como os Estados Unidos, alguns países da Europa, eles já passaram por situações que, felizmente, a gente ainda não passou, mas eu não diria que se vamos passar, mas quando vamos passar por elas. Então, tendências que são globais, como o terrorismo, agressor ativo, infelizmente já tivemos alguns casos no país. Então, com isso, acaba que eles têm uma experiência aí que podem compartilhar com a gente. Então, todos esses treinamentos foram para poder absorver um pouquinho de conhecimento, apesar de foram vários treinamentos ao longo da carreira aí, mas um linka com o outro, e depois a gente vê que em campo todos eles se conectam. Então, conhecimento no pouco espaço. Você nunca sabe quando você vai usar um conhecimento adquirido, mas ele está lá, né? Está lá. E, no caso, em especial esses treinamentos fora, em especial esses americanos, o governo americano ele investe muito na capacitação de profissionais de segurança. Isso de forma tanto para quem tem a possibilidade de ir para os Estados Unidos e estar lá, tem vários centros de treinamentos de referência, mas principalmente com o uso da tecnologia, em especial na época da pandemia, isso deu um boom com relação a permitir esse acesso aos estudos de forma remota. Então, isso facilitou muito. Então, com isso, eles acabam, de certa forma, prevenindo, né, incidentes aí justamente por capacitar e garantir esse acesso. Um ponto que, nesse sentido, o Brasil ainda tem algum caminho pela frente, a gente já vê mudanças, mas o ensino remoto aí de qualidade, o ensino de qualidade como um todo, está sendo fomentado já aqui. Essa experiência, essa troca de experiência com a Europa, com os Estados Unidos, como é que você vê hoje o uso de drones deles, que eles fazem em segurança e que o Brasil faz? Bem, eu acredito que eles, nesse sentido, 2 pontos. Primeiro, cultura de segurança, e segundo, questão de regulamentação do uso de drone. Eles estão mais avançados com relação a isso em questão de regulamentação, o que permite para eles realizarem ações que a gente no Brasil ainda não tem, como questão de controle de fronteira, até no uso tático. A gente vê no Brasil isso começando a ser fomentado agora. É uma questão cultural, que principalmente os americanos têm, de entender que é um multiplicador de força o drone. Ele não é um concorrente do operador. Aqui no Brasil, a gente ainda vê muito em relação à segurança. Falar em substituição, falar em replacement. Substituição, isso. Por exemplo, eu sou apaixonado pelo mundo do tiro, o mundo das lutas, tal, e eu vejo muito isso quando eu converso com alguns operadores de forças policiais. Por exemplo, utilizar um capacete de combate. Muito operador brasileiro entende que se usar isso, ele vai ser menos operacional, menos tático do que aquele que usa.
porque é uma frescura, algo nesse sentido. Mesma coisa com equipamentos, cotoveleira, joelheira, tática. Estou fazendo essa analogia com a parte tática, porque Sim. com o drone não é diferente. Então a gente ainda vê muito essa resistência do não precisa disso, é porque está com medo de agir. Mas isso em segurança pública ou privada? Em segurança pública. Na privada, o que eu já vejo, por outro lado, é um medo da tecnologia, porque a gente ainda tem uma mentalidade no Brasil muito forte de vigilante, a quantidade de vigilantes e quantidade de armas. O pessoal entende que uma empresa segura é uma empresa com muito vigilante. Não. Pelo contrário, com essa caída que está tendo, eu não sei como é que está no Rio Grande do Sul, mas, por exemplo, Santa Catarina e outros estados que eu converso muito com os colegas, é uma dificuldade absurda de conseguir mão de obra de qualidade na segurança privada. Às vezes, você tem um vigilante de corpo presente, mas a mente dele está em outro lugar. Ele está fazendo a ronda fisicamente, mas a mentalidade dele está no jogo do tigrinho, está nas contas, está no carro, está no bico. Está no WhatsApp. Está no WhatsApp, e ele não está olhando para o risco, né? Que podem ser dos mais diversos. Pode ser uma emboscada, pode ser algo, uma falha, uma estrutura crítica ali que pode estar apresentando algum problema. Então, com isso, acaba que a tecnologia, os europeus e os americanos, eles estão muito à frente por isso. Eles vêm como um multiplicador de força. Algo que uma pessoa leva 40 minutos para fazer, um drone vai fazer em 3 minutos, com a segurança de ser analítico, de mapear, de detectar, principalmente padrões. Você tem um agente de inteligência trabalhando para você no vetor aéreo. Esse é o ponto. Então, eu diria que é com isso que eles avançam muito, né? Hoje, você pega, por exemplo, Israel, Estados Unidos, Inglaterra e o Reino Unido, os grupos táticos, por exemplo, utilizam drones menores ali para poder fazer incursões. Primeiro vai o drone, mapeia a quantidade de inimigos, de um tipo de armamento que está se utilizando, e depois vai a equipe humana para poder fazer essa intervenção. Porque não faz sentido você ir, chegar lá e descobrir que você vai lutar contra 100 pessoas. Então, o drone ele faz esse papel. Na segurança privada, a mesma coisa, né? Até por conta de questão de regulação, por exemplo, o voo B-Veloz, né? Que é quando você não precisa ter alguém ali acompanhando visualmente, em outros países ele já é permitido. Isso dá uma autonomia danada para você ter ali o box partindo, o drone partindo do box, fazendo a ronda, voltando. Aqui no Brasil ainda você precisa. Então, caiu. Não, mas já voltou. Foi um pico. Então, nesse aspecto, a Europa e Estados Unidos estão bem à frente da gente. Eu diria que essa é a principal diferença, a questão regulatória e a questão cultural. Por outro lado, eu vejo que a gente está avançando. Converso com vários colegas do nível Brasil e todos já entendem principalmente as grandes multinacionais, já começam a enxergar dessa forma, essa necessidade de ter o drone para poder justamente automatizar e garantir um padrão de qualidade. Discutindo sobre isso, é um assunto recorrente, né? A legislação de drones do Brasil é de 2017, ela foi, eu não diria copiada, ela foi trabalhada, né, e baseada e trabalhada em conjunto com a DFA americana. Eu voei nos Estados Unidos de drone, passei por várias fases, até eles terem o Remote ID, que é o teu cadastro de piloto, né? Tipo o nosso ANAC, CISANT, SARPAS, de autorizar o voo e tal. Lá você não precisa necessariamente autorizar todos os voos, mas você tem o teu Remote ID, que é fácil identificar o teu drone. Até um não anuente, ele pode entrar nessa aplicação e consultar que drone é esse que está voando aqui e vai chegar no piloto, né? Você tem que fazer uma prova que agora acabou de entrar no Brasil, né, a prova de conhecimento técnico. Eu chamo de prova de conhecimento técnico, né? É o mínimo para o piloto. O que ele tem que saber para poder voar um drone em segurança ou com segurança, né, e dando segurança aos demais. E é uma evolução. A questão do B-Veloz, G-Veloz, Veloz, são características interessantes. Até a própria evolução tecnológica, ela eliminou alguns problemas anteriores, como o runaway. Ninguém mais fala em runaway. Runaway era quando o drone fugia, né? Ele saía do controle por um bug, por um erro, por um sinal espúrio de GPS e o drone ia embora. Cara, a gente não ouve falar disso há muitos anos, né? Eu dizia, isso é uma questão de tecnologia, medo
atualização tecnológica. Hoje a gente já tem no Brasil autorizada a DOC 2 a fazer o voo BVLOS até 5,7 quilômetros, desde que seguido, claro, todas as características operacionais dessa categoria, atender essas normas. Então é bem interessante. E isso vem trazendo, né? Vem trazendo a ferramenta mais próxima da necessidade do cliente, né? Quando Sim. tu estava implantando drone em alguns dos clientes, das empresas que você trabalhou, que dificuldade você encontrou para trazer o drone, tanto de conhecimento, de cultura da empresa, de mudança de processo, de legislação ou não? Como é que foi esse primeiro uso do drone numa empresa privada? Bem, eu tive essa experiência numa grande empresa, um grande marketplace que eu trabalhei há uns anos atrás, com relação à cultura, por ser uma empresa moderna, ela aceitava muito bem, então foi muito bem acolhido, até por todas as áreas, porque não só a segurança se aproveitava desse recurso, quanto segurança do trabalho, time de saúde, time de manutenção, né, para inspeções prediais. Mas no E tinha um início uso compartilhado, é isso? era da segurança, mas a gente éramos bem requisitados por outras Legal. áreas. Não era compartilhado, mas a gente sempre fazia esses serviços Acontece. para os clientes internos ali. Mas o principal desafio que nós tínhamos era o fato de, aos fundos desse centro de distribuição, ter um condomínio que tinha uma pista de pouso particular. Então, o grande desafio nosso era com relação a Coordenação de conseguir voo. as liberações de voo com altura. Então, quase sempre era via princípio da sombra ali, para poder fazer no entorno da estrutura, mas era o maior desafio. O restante, assim, ele facilitou muito a vida de todo mundo, inclusive levando a segurança. Por exemplo, com aquela visão noturna, né, barra térmica ali, regiões de vegetação ali, a gente fazia o voo no entorno da companhia, então você conseguia sair muito à frente. Claro. A questão, às vezes, de algum motorista ou alguma pessoa, algum agressor do lado de fora, ao invés de um vigilante, alguém da segurança, ter que pessoalmente, a gente fazia isso com o drone, com o comando de voz ali. Então, foi um grande avanço. Eu diria que ele trouxe mais segurança para a operação como um todo. E como é que foi a questão da tecnologia, do equipamento? Tu enfrentou problemas, quebrou drone, teve essas coisas? Bem, nós operávamos um Mavic 3 Enterprise. E esse aparelho em si ele é bem robusto. Então, assim, não tive nenhum problema com reposição, com nada, mas porque também sempre fui muito caxias com relação aos procedimentos e ao cuidado com os drones. Na época, ele não tinha o box ali, então a gente acabava fazendo a troca de bateria ali manualmente, mas assim, toda a equipe tinha um cuidado muito grande com isso, então isso facilitou também a durabilidade. Muitas das vezes, né, a gente vê que, pelo menos conversando com colegas, é muito por falha humana, né? A pessoa ganha aquela confiança, daí a pouco já desativa os sensores, daí a pouco vai brincar, daí a pouco acaba derrubando. E o nosso, não, felizmente, durante todo o período que tive lá, ele estava pronto para operar. Sim. Quando eu vejo você falar bastante na prevenção de perdas, na segurança patrimonial. Como é que tu faz prevenção de perdas com um drone? Como é feita essa operação? Qual é o foco? Como é o uso dele, né, como vetor? Perfeito. Quando a gente fala de prevenção de perdas, a gente, muitas das vezes, a primeira imagem que vem à cabeça é a perda operacional mesmo, aquela do produto ali, a quebra, né? Do produto, a perca. Mas a prevenção de perdas, ela tem um conceito bem amplo quando a gente vai para outras áreas dela, como pode ser a perda jurídica, a perda administrativa, a perda de nome da companhia, ali da marca. Nesse sentido, ele serve para várias situações. Um exemplo delas, por exemplo, seria alguma manifestação em frente à empresa, você conseguir se antecipar com o drone, não ter alguém se expondo ali a um bate-boca, então o drone dando os comandos de voz, então você evita uma perda de imagem. Porque uma coisa é você tirar a foto de alguém gesticulando, discutindo, ou filmar alguém ali, outra coisa é o drone, de uma forma bem fria e profissional, dando um comando de voz. Então não tem uma discussão. Até falando em perdas operacionais, por exemplo, identificar gargalos, por exemplo, no fluxo interno de veículos. Por que os caminhões demoram para chegar? Por que está dando essa demora para sair? Porque quando a gente fala de logística, daí tem muito esse ponto. O acesso, a saída, tudo isso conta
Sim, é o drone gerando dado em tempo dados de real inteligência. para. Mas você precisa de Isso, inteligência para analisar isso, né? E você precisa de perfeito. processo para isso ser analisado também, né? Perfeitamente, porque aí entra o ponto que é o principal, acho, que eu acredito de fomentar a cultura do uso de drone, que não é uma câmera voadora. Uhum. Isso o Não pessoal é tem que só tirar da isso. mente. Não é só isso, ele tem que fazer o ciclo de inteligência, tanto Uhum. a coleta, quanto o processamento, quanto a difusão dessas informações. Se você usa ele dessa forma, aí você tem um uso bem inteligente da ferramenta. E daí, claro, o uso de dispositivos de inteligência artificial para poder fazer esse processamento todo, mas principalmente enxergar dessa maneira como um aliado ali, não para pegar falhas, mas para identificar oportunidades, sabe? Essa Então, abertura que o drone dá, que nem você falou, você tinha clientes internos lá, manutenção, sim, recursos humanos, etc., de uma ferramenta, de um vetor da segurança né, uhum, patrimonial, mas que era solicitado por vários para fazer algumas coisas. Essa abertura, essa dinâmica de conversa entre os setores, me parece que isso foi uma das grandes jogadas que o drone acaba criando ou permitindo na cultura da empresa. Né? A gente tem um sim, cliente. Eu já falei isso mais de uma vez, mas foi uma coisa bem surpreendente. O piloto estava fazendo uma ronda, né, perimetral, e ele passa uma área com bastante desnível dessa empresa, desse cliente, e ele percebe uma linha, uma fissura no terreno, numa encosta lá, e percebe que ali está começando um desmoronamento, né? Ou pode, né, gerar isso. sim, Veja bem, é um cara contratado para fazer segurança, né, patrimonial lato sensu, no sentido estrito da coisa. E ele percebe algo, ele para o drone, ele filma, ele fotografa, manda essas fotografias para a pessoa de engenharia, o pessoal, nossa, a gente está começando um desmoronamento numa área que quase ninguém passa, né? E aí foi feita toda a prevenção e para evitar isso. Então, essa comunicação ela passa a ser importante. A gente tem outro cliente que usa o drone da segurança para contagem de estoque em pátio. E é sim, engraçado porque eram coisas que não eram feitas. E foi feita a partir de uma apresentação da área de segurança patrimonial para toda a empresa, ó, do drone, o uso e tal. O cara olhou as imagens e disse, nossa, mas eu preciso disso. Né? Era uma coisa que ele, sim. né, não estava nem questionando, não estava no planejamento usar. Tu vê isso acontecendo também nas empresas que você passou, que você ouve? Sim, vi muito essa situação e isso é muito positivo do ponto de vista da gente começar a mudar também a cultura das empresas, porque ainda acontecem algumas do pessoal enxergar muito a área da segurança apenas como patrimonial, o famoso Uhum. cara crachá. E a Uhum. segurança como um todo, ela deve ser estratégica, ela deve ser um pilar na empresa, junto com Uhum. prevenção de perdas, para agregar na continuidade de negócios e formas de mitigar perdas no geral. Né? Uhum. E com isso, a gente começou a ver, sim, na época, esse apoio a outras áreas que, se você falasse talvez há 10 anos atrás com alguém da segurança, as pessoas nunca enxergariam dessa forma. Por exemplo, Uhum. como ajudar o RH? Tinha-se, às vezes, um atraso do pessoal entrar dentro do CD para trabalhar. E como é que você mapeia isso com drone? Entendendo se o gargalo realmente pode ser a segurança, pode ser as Uhum. catracas, mas talvez o deslocamento do pátio até o que as pessoas fazem da hora que entram até a hora que vão tomar seu café no refeitório, até a hora que voltam, dispersam, vão para o fumódromo, não vão, fazem Uhum. grupinhos de conversa. Com o drone a gente conseguiu ajudar RH com relação a isso, por exemplo. Que legal. Outra questão foi com relação ao time de meio ambiente e segurança, identificar onde poderia ter alguma, por exemplo, uma questão de colapso estrutural, né? Então, verificar rachaduras em cima do teto, algum erro, alguma falha nesse sentido. Chovia muito naquela região, então identificar pontos ali que talvez estivesse com excesso d'água em cima do telhado e pudesse ceder em algum momento. Uhum. Assim, Legal. contribui muitíssimo, né, em várias frentes, mas pô, eu citei da RH porque é uma que geralmente as pessoas não estão muito ligadas, né? Segurança e RH dá para Uhum. trabalhar junto. Então, assim, Alguma preocupação com o LGPD? Tu teve isso de filmar pessoas ou não, ou de preocupações de risco jurídico, de liabilities ligadas a isso, ou você não enfrentou isso? na época não tivemos, até porque era bem amarrado com essa situação, Uhum. usando o mesmo princípio das câmeras de segurança. Então, a pessoa, uma vez que trabalhava na companhia, cedia Legal. esse direito de imagem ali, sabia que estaria sendo filmado, muito com essa roupagem de que é para a segurança dela mesmo. Né? Uhum. Então,
todo mundo abre um pouquinho mão da liberdade para todo mundo poder ter um ambiente mais seguro. E o drone, então, era uma extensão dessas câmeras como se fosse uma extensão dos dispositivos de segurança. A empresa que você trabalha agora, eu estava estudando um pouco mais a fundo sobre ela, ela investe 4% do seu resultado em P&D. Isso foi é uma coisa bem legal de ver. E tem um foco monstro em ESG, né? Você tem lá em footprint de carbono zero, você tem planta solar para geração de energia limpa, você tem todo... O drone é um vetor fantástico porque ele é ESG na veia, né? A gente, na nossa plataforma, a gente colocou os relatórios de ESG, principalmente comparando com a Honda tradicional, de moto, de carro ou de caminhonetes. Esse trabalho, né? Esse trabalho da inovação deve ficar mais facilitado quando a empresa tem esse envolvimento em P&D, em ESG. Como é que tu percebe isso? Sim, empresas que têm esse investimento, que trabalham com inovação, são mais abertas com relação a isso para o novo e novas formas de fazer melhor aquilo que a gente já fazia. Então, isso você deu sorte muito. Ou escolheu bem as empresas que você está trabalhando, né? Eu dei bastante sorte, assim, de ter tido as oportunidades de trabalhar ali. E é claro, né, eu escolhi porque não só a oportunidade de entrar, mas de permanecer nelas ali, justamente por conta disso. Quando a cultura e os valores da empresa se alinham com os nossos, fica uma coisa mais muito fácil, prazerosa. né? Isso, facilita muito assim, o trabalho. E principalmente porque daí as ideias, elas... como dizer, elas fluem melhor, porque daí a empresa também compra. A gente sabe que tem locais que são mais conservadores, então você tem um trabalho maior para poder apresentar, desmistificar muitas coisas. Mas eu acredito que justamente pelas boas práticas que a gente tem visto aí, está se fortalecendo e é o futuro, né? Hoje, por exemplo, quando você pega os valores, eu acredito que a nível Brasil, na maioria dos estados, tem suas variações, mas está dentro de uma faixa ali. O vigilante está custando muito caro. O valor ao homem ele está muito alto. Se fosse um valor que você paga e tem um retorno, ok. Isso aqui a gente está falando que é porque é humanamente impossível você cobrir, por exemplo, uma área de 1 milhão de metros quadrados com uma única pessoa. E com isso o drone ele consegue fazer um trabalho brilhante aí. Então, facilita muito, muito a vida de todo mundo. O investimento fica fácil de justificar, né? E esse é um dos pontos que a gente vem falando, né? Levar para o board, né? Um investimento do uso de drones. Claro, o board não vai ver mudança de processo, não vai discutir muita coisa relacionada a isso, mas você tem que levar, né, o teu projeto estruturado, com custos, com isso, com vantagens e benefícios. Como é que fica essa justificativa do uso de drones? Porque o pessoal tem uma imagem, às vezes, eu sempre falo, né, o pessoal mais novo acha tudo muito simples, é só um drone. A gente sabe que não é só um drone, é um baita do vetor, tem muita coisa, muda processo, muda. Como é que é esse processo de convencimento do board, de apresentação do projeto, de trazer o drone para o dia a dia da empresa? Concordo com tudo que você comentou, justamente por isso. Porque, justamente, a empresa, ela foca, o objetivo fim de cada empresa algumas é produzir eletrodomésticos, outras logística, outros, enfim, qualquer tipo de produto. E não é segurança. Então, assim, é muito difícil você vender segurança para quem fala outra língua, fala a língua dos negócios. Então, aqui a justificativa é muito voltada à continuidade de negócios e redução de passivos. Eu diria não interrupção, exato. Eu diria que esse é o caminho para poder falar a mesma língua dos gestores da companhia, seria isso. Focar nisso, queira ou não, hoje a gente tem exemplos a nível Brasil já de situações, seja por questões climáticas, de violência, enfim, interromper uma operação. O prejuízo, o custo disso é altíssimo. Então, quando você acaba trazendo dessa forma, a empresa entende que se agrega valor. Se for só pela Honda, aí sempre fica naquela questão, então treina o pessoal, desenvolve o pessoal, e não é só isso, né? Então, diria que continuidade de negócio e redução de passivos é a palavra mágica para facilitar essa conexão com os negócios em si. E é claro, daí também tem o retorno, né, sobre o investimento ali. Fazendo um comparativo com outras áreas, o ROI disso, né, que é justamente você
fazer a continha ali, que é o valor da segurança, né? Dividir ali com a questão do drone, você chegar nessa conta e entender ali o quanto ele pode te ajudar ou não. Aquilo ou não, hoje está muito mais acessível você ter um drone, uma operação com drone, do que era alguns anos atrás. Então, eram valores, né, ainda continua sendo um valor agregado alto, mas assim, melhorou muito, muito mais acessível do que era antes. E com isso facilita muito aí a vida das empresas. A gente, vendo esse uso, a gente é procurado por clientes que querem reduzir o custo com a segurança. A gente é procurado por empresas que querem melhorar o seu processo de segurança patrimonial. Algumas são só por curiosidade, mas a gente está chegando num ponto que as empresas já usaram o drone, ou já testaram o drone, ou os seus profissionais já vieram de empresas que já usaram, já viram muitos erros, já cometeram alguns, já cometeram vários acertos também. E a gente vê que o mix, que só a automação do voo não resolve, a automação é parte, né, disso, mas você tem as situações extremas em que você vai usar ele como vetor, você vai ter que se deslocar direto até um ponto, ou vai ficar sobrevoando uma ocorrência. Você tem a questão de redução do risco do próprio vigilante. Eu não sei, ainda continua a velha discussão de orgânico, empresa contratada, dos custos. Às vezes a gente tem clientes que têm várias unidades e ela tem orgânico num, ela tem, né, contratado em outro. E aí, como é que você vê as empresas de segurança se adaptando ao uso de drones hoje? Eu acredito que seja tendência justamente porque, assim, essa questão terceiriza, cria orgânico, o pessoal ainda está focando muito nessa questão, às vezes, de tentar solucionar um problema do mercado, mas é algo que não dá para, mas é algo que não dá para segurar, porque cada vez mais vai ser difícil encontrar uma mão de obra qualificada. As pessoas estão cada vez mais imediatistas, então a pessoa não tem mais aquela paciência de vai entrar, vai ser vigilante, depois vai subir a fiscal, supervisor, vai chegar analista, gerente. Então o pessoal quer tudo muito para ontem, e principalmente hoje, considerando o nível Brasil, o piso salarial do vigilante, não é mais tão atrativo quanto era 15, 20 anos atrás para trabalhar com isso. Então eu lembro que, assim, se a pessoa fazia o vigilante, ele tinha um salário tão bom quanto de alguém num cargo de analista início de carreira, proporcionalmente, considerando que ele estudava, às vezes, 15, 20 dias. Hoje já não é mais tão atrativo, porque no modo informal ele trabalha com Uber, qualquer outra coisa, ele ganha o mesmo salário. Então, com isso, essa base da vigilância está muito difícil de você conseguir. Você tem, às vezes, um perfil ali, que é aquele que está há muitos anos fazendo aquilo e ele não quer se especializar para dar o próximo passo, e para ele está bom aquilo lá, está tudo certo. E do outro lado, você tem aqueles que estão se especializando, e se você não der uma oportunidade para ele, ele vai para outro lugar. Então, assim, contar com a vigilância agora como o centro ali da segurança, eu diria que hoje é um erro estratégico. Então, o ponto é você investir em automação justamente para não ter que contar com o fator humano. Para mim, o fator humano tem que ser valorizado, tem que investir em pessoas, mas, assim, confiar a segurança só no fator humano é um erro. Então, nesse aspecto, os de drones e outras tecnologias, como ferramentas com inteligência artificial embarcada aí, é o futuro justamente por isso. Porque não tem a questão da fadiga humana, né? Às vezes a pessoa que trabalha à noite, o sono, o drone, independente de, sei lá, tá com um sono, se uma pessoa, né, não dormiu bem, ela tá com sono, já muda totalmente o rendimento. O drone não tem isso, não tem sono, não tem frio. Ele vai observar padrões, ele vai observar se tem algo diferente na barreira perimetral, na iluminação, a questão térmica ali, enfim, dependendo da indústria, né? Se está superaquecido determinada subestação ou uma ferramenta. Então, eu acredito que a tendência é cada vez aumentar o uso de tecnologia justamente para isso, para suprir essa lacuna que está tendo agora da mão de obra. E é engraçado, né? A gente vê quanto mais ferramentas são agregadas ao processo, a gente estava conversando um pouco antes, a gente treinou uma IA específica para câmera térmica, para câmera termal, para identificar ameaças, alvos, etc. e tal. E essa IA treinada na câmera térmica, ela ficou tão boa que a gente usa ela de dia também, tá? Porque eu tenho um caso
de uma encostada num pilar e observando, né? O drone sobrevoou e estava com a câmera termal ligada e o cara brilhou. A IA na hora identificou uma pessoa ali. Quando mudou para, e era de dia, quando mudou para câmera wide ou para câmera zoom, você não via o cara. Ele estava com uma roupa parecida, ele estava encostado num pilar que era parecida, cor, sabe? Realmente você não via o sujeito. E claro, a gente estava voando a 30 metros, 35 metros de altura. E na câmera termal ele brilhou, sabe? Aquilo parou o drone, ele disparou um alerta de uma pessoa, parou o drone para enxergar. E, cara, e não via. Quando ele foi dando zoom, 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 aí que ele enxergou o cara. Então, a tecnologia ela pode ajudar, né? Ela deve ajudar, né? Com sono ou sem sono, cansado ou não, experiente ou não experiente. O importante é a tecnologia vir ajudar esse cara a cumprir o seu papel, o que se espera dele de uma forma eficiente, né? E às vezes até melhorada. E aí eu vejo essa ferramenta. Eu gosto muito da expressão quando você fala do você falou agora, né, etc. Você imagina essa vida tendo que ir lá atender uma ocorrência, né, no meio do, sei lá, de uma área mais erma ou algo parecido, à noite, sem saber o que você vai enfrentar, né, no peito e na raça. Você não é o Rambo, né? O teu segurança não é o Rambo, não é o que se espera dele, né? O drone você evita tudo isso. Você sabe quantos caras nós estamos falando, né? Você sabe se ele está armado ou não, você enxerga ele termal escondido no mato. E isso tem que mudar, isso não tem como não mudar um processo teu de atender uma ocorrência de segurança, né? Aí você vem o segundo caso. Você viu tudo isso, o drone passou, viu o cara que estava em posição suspeita, você viu o carro com o motor aquecido próximo, desligado. Como é que é daí a segurança pública nesse caso? Aí é um outro, eu acredito que está dando uma falha. Eu estou vendo super bem. Perfeito, achei que minha internet tinha dado uma travada aqui. Aí entra um outro fator da segurança pública que eu fomento bastante, de construir laços e um bom relacionamento com as pessoas justamente para poder ter esse apoio, porque facilita muito quando você tem informação, porque o policial também na ponta, ele também é um ser humano, então mesmo o receio que o vigilante tem, o policial da rádio patrulha que tem 2 dentro de uma viatura, às vezes também vai ter. Com o drone você aumenta essa segurança para todo mundo. Você identificou numa área verde da sua empresa, tem 2 pessoas ali, 3, você já consegue também, primeiro, não se expor, porque você já consegue acionar a polícia, você consegue passar detalhadamente isso. Então, são 2, 3 elementos, então, é possível avistar arma curta, arma longa, até para a própria polícia. Eu tive uma situação, uns anos atrás, quando eu era responsável por um grande banco aqui da região, não era com drone, mas só trazendo um pouco disso, a gente teve uma ocorrência numa das agências, e pelas câmeras ali, o operador estava bem treinado e ele já passou, olha, são X pessoas com arma longa, isso já mudou completamente, porque ao invés de o 90 enviar uma viatura, uma rádio patrulha, enviou diversas viaturas de grupo tático, então isso facilitou. Talvez se tivesse sido só a viatura comum, sem ter esse entendimento, poderia ter tido uma tragédia ali. Então, nesse sentido, até as forças de segurança pública se sentem mais amparadas para poder apoiar quando tem informação. Então, todos ganham com isso, é um ganha-ganha. Quando você tem a tecnologia, a segurança pública também ganha. O entorno ganha, porque mesmo que você esteja sobrevoando a sua empresa, é impossível, se você virar a câmera e ver que tem alguma coisa acontecendo no terreno ao lado, você pelo menos não tomar a ação de ligar, às vezes, para o seu vizinho, ou ligar para o 90. Então, o drone ele também te dá essa visão. Por exemplo, você subiu, eu estou dentro do meu perímetro, mas ao virar a câmera para pegar a portaria, eu também estou vendo a rua. Às vezes você vê um acidente, poder acionar um bombeiro. Então, que legal. Todos ganham com isso. Você sabe que a gente fez na plataforma Vigilante, a gente fez o compartilhamento de imagens ao vivo de drone, principalmente para esse caso, de tu compartilhar com a força policial, seja lá o que for, né? Tu poder, bombeiros, a gente tem um cliente que usa só para isso, inclusive, tá? Eles cuidam muito é uma região, uma área de preservação, então lá você tem incêndio, você tem caça ilegal, você tem uma série de coisas. E eles usam o drone para monitorar e fazer a vigilância dessa área, e quando há uma ocorrência ou qualquer coisa, eles compartilham ao vivo as imagens com as forças policiais, seja o que for, né? Se é a polícia militar, se é bombeiro, se é isso, se é aquilo.
E eles ficam, então a equipe que está fazendo o atendimento da ocorrência, ela acompanha no celular, ao vivo, a situação de cima, sabe? Uma coisa que ficou extremamente interessante, além, é claro, de você estar documentando ao vivo uma ocorrência que também podia não estar sendo atendida com a brevidade ou com a necessidade. Então, você consegue usar o drone como essa tua ferramenta e compartilhar essa informação rápida. Aquele vídeo, não todos os voos, mas aquele caso específico. Aqui, ó, essa é a ocorrência agora, né? E também já havia discussão, principalmente com a questão de smart cities, dessa cidade inteligente, de o drone, toda vez que decolar, compartilhar informação com o centro de operações, por exemplo. Então, tem privado, né? Um drone privado compartilhando com a segurança pública informações. A gente começa a ver esse muro entre a segurança privada e pública caindo. Claro, são necessidades completamente distintas, né? Mas que em algum momento se relacionam, né? Você vê isso funcionando no futuro de ter esse compartilhamento, essa informação? Vejo sim. E principalmente daí, trazendo um pouquinho lá do que a gente falou no início do vídeo, da questão da trajetória, eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo da carreira na segurança pública, na privada e na corporativa, na empresarial. Então, calçar os sapatos ali de cada um e trilhar o caminho é uma experiência bacana no sentido de enxergar ali o que tem de bom em cada um e também as dores, né, as oportunidades em cada instituição. Com isso, a gente entende que esse compartilhamento, ele sim facilita, porque do outro lado, a gente está concorrendo, às vezes, e quando eu digo concorrendo, é no momento de uma ocorrência na empresa, com várias outras ao mesmo tempo. Eu estou hoje em Joinville, então é uma cidade de 600 mil habitantes, é a maior do estado, mas comparado a Porto Alegre, Curitiba, quem dirá São Paulo, Rio de Janeiro, somos uma cidade pequena. Mas ainda assim, no mesmo momento que está ocorrendo uma situação em uma empresa, está ocorrendo diversos casos na cidade de Maria da Penha, furto, roubo, acidente de trânsito. Você está concorrendo com diversas situações, que às vezes você vai ter 12 viaturas na companhia daquela área ali e priorizar. Então, hoje, se você tem informação, facilita muito, porque entre priorizar uma situação que a força de segurança não sabe o que é, e uma que você está detalhando e dá clareza para ele dos riscos, inclusive, porque muitas vezes quem liga está nervoso, às vezes pode passar uma informação de forma equivocada. É diferente de ter acesso e ver. Quando você tem acesso ao drone ali, você consegue compartilhar essa informação. A força de segurança tem um outro atendimento, muda completamente. Elas se sentem também amparadas com relação a isso. Sim. E valorizadas, né? Porque quando você apoia dessa forma, você não está dizendo que você está passando problema para ela, mas que você precisa do apoio dela para resolver uma situação. Sim. Você trabalha também como VP de Inteligência e Segurança na Associação Empresarial de Joinville. Sim. Eu imagino, obviamente, que você está acompanhando as cidades agora, a estruturação da Guarda Municipal. Tem uma discussão, a gente está sendo muito procurado para o uso de drones, né? Principalmente drones na box, drones docados, né? Como first response, quer dizer, recebe a ligação lá no 190, no 911, o drone ou já está em voo ou ele decola para fazer, né, um sobrevoo de uma ocorrência, até para permitir essa análise que você falou, né, a priorização do atendimento, para depois mandar a viatura, ver se é verdade ou não. Você está discutindo isso, você vê essa discussão crescendo, você vê esse uso como válido? Vejo sim. Eu acabo, além da empresa, né, com o CNPJ pagador aqui da municipal, eu acabo fazendo esses trabalhos voluntários. Então, na Associação Comercial e Industrial de Joinville, eu sou diretor e vice-presidente hoje do Núcleo de Inteligência e Segurança Empresarial, mas também faço parte do Centro Comunitário de Segurança aqui de Joinville, sou conselheiro da cidade, então acabo estando envolvido sempre nessas discussões. Iniciativas. Sim, nessas iniciativas, porque Joinville, nesse sentido, está à vanguarda, até com relação ao Estado, e eu diria até nível Brasil, com relação a esse tipo de investimento. Justamente pela cultura empresarial da cidade, o pessoal não tem o receio de arriscar ali. Isso é claro, tudo com muito planejamento, mas o pessoal gosta do inovar e buscar essas ferramentas justamente por conta disso. Como eu comentei lá no início, a gente trabalha dentro das 4 linhas, só que a criminalidade não. Então, não deixa de ser uma espécie de, fazendo uma analogia com uma guerra irregular. Eles operam com o que eles podem, a gente opera com o que a gente tem apenas, com o que a gente consegue. E com isso a tecnologia ela ajuda muito.
em especial porque a gente teve alguns episódios no estado, como foi o caso do roubo aos bancos lá em Criciúma, onde o novo cangaço fez um estrago na cidade ali, teve um policial que veio a óbito por conta disso. Não sei se você se recorda dessa ocorrência que mobilizou, fecharam a cidade, e essa é uma tendência, infelizmente acontece muito a nível Brasil, de ter esse tipo de ação, né? Esse novo cangaço, como é chamado. Com isso, os drones facilitam muito, porque você não precisa expor a sua equipe, você consegue fazer uma análise de inteligência, consegue operar por várias frentes. Recente eu estive no Batalhão de Operações Policiais Especiais ali de Florianópolis, o BOP, aqui de Santa Catarina, inclusive numa demonstração de CQB, ali, de combate ambiente confinado, eles já estão usando o drone justamente para fazer essa incursão. Primeiro vai o drone, mapeia a área, e na sequência vai o grupo tático atrás, fazendo essa ação. Então, assim, é a tendência, sim, principalmente para resguardar a segurança dos profissionais, né? Até porque os criminosos muitas vezes estão usando já. Sim, e sem lei. Sem lei, isso aí. Existe uma coisa interessantíssima que a gente tem trabalhado nos últimos anos com a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, com a Brigada Militar, com Polícia Civil, e há uma profissionalização do uso do drone. Na verdade, o drone, como simples ferramenta ou curiosidade no início, ela se deu para usos extremamente avançados. Sim. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul a Patrulha Ambiental, a Patran, por exemplo. Os caras fazem um uso sensacional do drone. Vamos dizer que estão inventando novas maneiras de usar o drone. A gente conhece o que o drone faz, o que pode fazer, etc. e tal, mas eles estão fazendo um uso muito correto disso. Aí você vai pegar, falando em Brigada Militar, você vai pegar o BOP, ou você vai pegar o Batalhão Aéreo, o drone como ferramenta complementar para descobrir uma pessoa perdida no meio do mato ou acidentar. É fantástico o uso, né? A gente tem a própria Polícia Civil documentando um local de um crime com o drone. São coisas, usos completamente diferentes de uma mesma ferramenta. Claro que a ferramenta agora ela começa, assim como você não vai usar uma calibre 12 para fazer tiro ao alvo, como você pode fazer como uma arma de pressão, ou você não vai usar ela como segurança pessoal, como você pode usar uma pistola, uma 9mm, um 380, sei lá. O drone está se categorizando e indo para nichos, né? Tipo de uso. Você tem lá, a gente tem, por exemplo, um CPC em Porto Alegre, e eles usam o drone diariamente nas missões de ronda, para missões de acompanhamento de tráfico de drogas. E, cara, é impressionante. São usos completamente distintos, né? Que um pedaço pode ser automatizado e o outro absolutamente não pode, né? Um tem que ser um drone que vai voar na chuva, na neve, no vento, no frio, o outro não precisa. Então, você vai ter, né, missões diferentes e drones diferentes para isso. Você já percebe isso também hoje aí na tua necessidade? Percebo, e trago daí até 2 exemplos aqui fortes aqui da região que foram com os de drones. Um deles, aí, trazendo a segurança pública, no caso, e um envolvendo a pública empresarial. Um da pública é com relação ao uso dos drones pelas polícias rodoviárias, tanto federal quanto estadual, aqui no entorno, a gente está próximo de rodovias, e daí eles fazem esse uso, e com isso a gente vê uma redução nos acidentes de trânsito, porque quando você só tem o radar, aquele estático ali, a pessoa ela sabe onde ela pode parar, onde ela pode acelerar, e tinha muito acidente na BR. Com o drone, todo mundo fica com aquele efeito da dissuasão. Será que tem algum drone? Será que vai pegar? E a gente começa a ver uma mudança no comportamento. Com isso, reduz os acidentes. E daí voltamos à prevenção de perdas. Se reduz acidente na BR, reduz atraso na entrada e na saída de caminhões e tudo mais. Outro caso foi, como a gente está num distrito industrial, foi com relação à migração de algumas empresas para o distrito industrial, por conta de um grande condomínio que a gente tem aqui, que faz um excelente trabalho. E com isso acaba que a cidade as pessoas foram vindo trabalhar para cá, e com isso, com esse fluxo do trânsito vindo, mesmo que a estrutura fosse boa, acabou colapsando o trânsito na região. Então, cada um tinha a sua solução caseira. Um achava que era o semáforo, outro achava que era fazer uma rotatória, outro achava que era um viaduto. A gente viu que o Detran, por parte da prefeitura, fez praticamente todo o estudo baseado em drones. E daí, contra fatos, não tem argumento. Você tem a imagem, você começa a enxergar aonde estão os gargalos, onde está o fluxo, e entendeu-se que não era semáforo, não era rotatório, mas era uma necessidade
de ampliação, duplicação de vias e tudo mais. Então, assim, você vê que facilitou, vai melhorar a vida das empresas, mas como facilitou também para o Estado poder investir, inclusive, no dinheiro que é o nosso, né? Porque se Claro, eles se erra ali na estratégia, no achismo, é o que Hum. acontecia muito anos atrás, né? Era muito uma questão de achava que era daquela forma e se fazia. Hoje o drone não, ele traz uma inteligência absurda. Então, 2 exemplos aí Que são de legal. segurança pública, mas que agregam muito para a segurança empresarial. A questão de ser mais assertivo na tomada de ações baseada em dados. Sim. Essa evolução do uso, eu diria quase a descoberta ou criação de processos ou de metodologias ou né, de práticas do uso do drone, ela vem se adequando, né, à realidade. A gente tem uma questão, de você usar a ferramenta para garantir ou melhorar a percepção de segurança, né? Quer dizer, puxa, eu tenho um drone sobrevoando, sei lá, eu estou me sentindo mais seguro com isso, né? Eu sei se tem alguém olhando, fazendo. A mesma coisa que você falou do drone sobrevoando uma rodovia, por exemplo, né? Que é o outro lado, o lado que você tem certeza que a impunidade não vai ser aplicada, quer dizer, você vai ser punido se cometer algo errado, você vai ter alguém vendo ou enxergando. Eu me lembro muito de um clipe que rolava na internet do cara roubando a carteira do cara na frente na fila e ele percebe a câmera, ele olha para a câmera, devolve a carteira no bolso do cara, dá uma baninha, tipo assim, né? Eu só não roubei porque você estava me vendo, né? É isso. Então, a certeza da impunidade ela pode ser eliminada com o uso de drone, principalmente em smart cities, né? Essa questão. A gente tem visto isso e é interessante, mais em cidades pequenas do que em grandes, sabe? O interesse de garantir, de dar essa sensação de segurança, de eliminar a impunidade, de o cara saber, ó, aqui você vai estar sendo monitorado e você vai, né, a gente vai ver. Né? Essa é uma coisa que é interessantíssima do uso do drone, principalmente desse novo drone que você não expõe o cara, quer dizer, ele sai da caixa, decola, ele vai. Claro, que você tem a preocupação, né, de atender todas as regras de voo e de segurança, mas você ter várias delas. A gente foi chamada nesses dias por uma grande cidade do interior de São Paulo, que é justamente monitorar grandes avenidas onde tem roubo de celular, onde tem, né, o pickpocket rodando lá. O drone docado é perfeito, é um cara que pode voar praticamente 24 horas fazendo essas missões, são várias docks espalhadas, então você tem muita coisa acontecendo, né? Novos usos sendo descobertos ou permitidos pela tecnologia e pela legislação. Até eu queria falar sobre isso quando a gente estava falando lá o princípio de sombra que a gente comentou lá, ele deixou de existir, ele até mudou de nome, é outra coisa, que é voar próximo a estruturas, né? Mas ele mudou um pouco, né? Então, não, mudou bastante na nova legislação. A gente tem essas adequações de uso, né, para garantir. Uma das coisas que a gente mais tem investido em software ultimamente é garantir que o uso do drone, mesmo quando permitido o voo manual pelo piloto, pelo operador, que ele não descumpra as regras. Então, a gente tem geofences que a gente criou para limitar tanto de altura, como de distância, como de uso, para permitir que a empresa não corra risco usando um drone, né, que quebre as regras. Isso tem vindo muito, as multinacionais, então, principalmente as americanas, o liability, né, que eles têm uma aversão, aliás, todo mundo tem, mas tem uma aversão gigante de garantir que isso que o uso dessa ferramenta atenda à legislação e que não a descumpra, né? Aí são vários níveis lá de jurídicos, ou desculpa, de análises legais do que pode, o que não pode, o que atende a empresa ou não. Como é que essas regras travam o uso de novas tecnologias? Você enfrenta isso? Eu sei que você está num ambiente extremamente inovador, de empresas numa cidade que é inovadora, mas você percebe essas restrições estruturais ou elas não estão afetando tanto o teu trabalho com drones? Eu diria que ela já afetou mais. Hoje, como temos mais empresas fazendo uso, então a gente consegue
fazer esse benchmarking, começar a identificar os ganhos com relação a isso, porque realmente quando você tem as limitações ali, a questão do risco jurídico, né, essa insegurança jurídica, que pode acontecer ou não, dá um certo receio para a empresa, a questão ali da redução do passivo, mas quando você começa a observar a quantidade de benefício que traz o uso da tecnologia e o quanto as chances ali, você consegue evidenciar o quanto você vai reduzir passivo, ao invés de criar, esse risco se torna aceitável, porque realmente tem limitações, mas hoje no Brasil, se você fizer o bom uso da ferramenta, assim, da maneira, pelo menos para fins empresariais, corporativos, você consegue trabalhar muito bem seguindo as regras do jogo e agregar valor para a companhia. Existem essas questões de restrições legais, mas com o tempo eu acredito que pela boa prática e por identificar várias empresas já fazendo uso, isso vai aumentando a segurança e vai vendo que é possível trabalhar sim com segurança, Forma correta. amparado da forma correta. O foco é esse, você consegue identificar isso, sabe? Que legal. Segurança maior. Essa evolução que nós estávamos falando, os problemas de falta de mão de obra, né, do vigilante, etc., ou até do desinteresse pela profissão, não são todos que buscam constantemente evolução, atualização, conhecimento e tal. O drone acaba também sendo uma valorização para esse profissional quando ele aprende a voar, quando ele faz o treinamento, né? Sim, o pessoal adora, eu via muito isso, até às vezes como observador, a pessoa já gostava porque é algo diferente da rotina dela, então certamente é uma forma assim de valorização. E quanto mais a gente consegue trazer o pessoal para perto da tecnologia e fomentar o uso, menor a resistência, porque muitas vezes a resistência vem por aquela sensação de achar que vai ser substituído. Quando você entende que não, que é um multiplicador de forças, aí facilita demais, sabe? Claro. Eu vejo que o pessoal tem muito isso. Então, sim, é uma valorização. Todo mundo fica empolgado quando você fala que vai ter operações com drone ali, mesmo sendo com regras rígidas, as pessoas gostam, porque é diferente, dá uma visão. Quando você está fazendo uma ronda ali, seja a pé ou de carro, você está ali no plano bidimensional. Você está ali, você consegue enxergar às vezes para o lado, um alemão às vezes para cima. Quando você está com o drone, não. Você tem a capacidade dele, você tem essa visão mais ampliada. Então, assim, é bem bacana. Eu particularmente, como gestor, eu acho um investimento inteligente. Perdão. E como operador de drone, é uma paixão aquilo. Depois que você começa a trabalhar com esse tipo de dispositivo, é bem interessante. Sim, você não consegue mais. Eu ouvi isso esses dias de um piloto que disse como que a gente não usava isso antes, né? Não tem mais volta de não ter a ferramenta na segurança patrimonial, né? E aí vem duas questões que você estava falando, eu estava pensando aqui dessa da valorização do profissional, de conhecer. A primeira é com a nova legislação de uso de drones do Brasil, uma coisa que vai ser exigida de todo piloto operador é a prova de capacitação da ANAC. Tá? Então, mesmo que você já esteja voando há 8, 10 anos, 6 anos, 6 meses, o piloto operador é obrigado a fazer essa prova. E a gente tem clientes, por exemplo, que tem 8, 12 pilotos operadores, né? Fora os observadores e tal. Então, a Aerobotics, a gente preparou um simulador de estudo para auxiliar, né, na verificação dos conhecimentos, né, ou principalmente atualizar os conhecimentos, porque todos foram treinados em conhecimentos técnicos e legislação e tal, mas atualizar, a gente criou uma plataforma de simulador para poder fazer a prova simulada, né, tem a sua nota, são questões parecidas, versam sobre legislação, sobre o uso permitido ou não, a mudança de peso para classificação de categorias de uso de drone. A gente vai liberar isso em breve, já está liberando isso para os nossos clientes, em breve a gente provavelmente vai liberar para o mercado até esse simulador, é de graça, tá? Faz um pequeno cadastro lá e tem todo o material de estudo, prova, simulado, justamente para isso facilitar, né, o respeito que a gente tem pelo piloto, pelo operador, porque esses caras são fantásticos, né? Como você falou, ele está trabalhando de madrugada, a gente está dormindo, ele está voando, está identificando
perigos, né? Está identificando várias ocorrências, então é uma forma da gente ajudar eles também. E aí vem o outro caso do uso do equipamento dentro atendendo da legislação. A gente falou antes, o bandido não respeita a lei, né? Você vê vários casos, né, já documentados do uso de drones para transporte de droga, de armas. Até esses dias apareceu um vídeo transportando pessoas, que eu não sei se é IA ou não, numa comunidade. Você já está vendo isso na região? Você já tem algum caso desse, dos caras usando drone para monitoramento? Sim, em especial nas unidades penais, tenho visto um movimento das polícias penais de começar a estender redes próximo ali das celas, das janelas das celas, por conta desse tipo de situação. Os criminosos estarem sobrevoando as unidades prisionais com drone e soltando ali. Geralmente eles amarram uma corda, né, como se fosse um fio dental, uma linha de pesca ali, vai e vem e traz isso próximo da janela para o pessoal pegar principalmente esses smartwatches hoje que fazem essa não é papel no possível. celular. Não é possível, cara. Isso eu tenho visto em várias unidades penais, assim, tenho um ótimo relacionamento com a Polícia Penal, trabalhei você trabalhou nisso então, também, né? prisional socioeducativo, e eu tenho visto esse movimento. Então, isso não foi nem eu acho que vai acontecer, não, isso eu estou vendo acontecer, o pessoal já está em uso. Já está em uso, o pessoal já está com contramedidas fazendo isso, criando essas... Você vê que muda até a estrutura, né, como é que muda o ambiente como um todo. Era uma preocupação que quando eu trabalhei anos atrás não existia, e hoje tem. Então, queira não, o drone ele é ágil, né? Um smartwatch ele é pequenininho, então coisa você nem vê, né? É muito rápido. Sim, é engraçado isso, como às vezes a impressão, claro, não é a impressão, é a verdade, a criminalidade anda mais rápido, né? Por não ter regulamento, não ter lei, não ter algo parecido, e você tem que estar inventando. Recentemente teve em Brasília um encontro de forças policiais falando de sistemas antidrone, né, de jammers, de várias novas tecnologias para evitar esse tipo de coisa. Até os novos drones de transporte de mercadorias. Não estou falando de um Amazon, de entregar uma caixinha, estou falando de um drone que carrega 200 quilos. A DJI acaba de lançar um que leva 200 quilos, que você pode combinar 4 em um único voo, que já na legislação já não permite, né? Vamos dizer, um piloto só e 4 drones, mas você controla os 4 para carregar 600 quilos de carga, tu imagina. Então, você tem a tecnologia permitindo vários novos usos, né? Que podem ser usados pelo bem e pelo mal. Eu sempre digo, a arma não mata, né? Exatamente, é isso, né? São as pessoas que acabam cometendo. E você vê o uso de drone dessa forma aí, sendo muito utilizado na guerra da Ucrânia. A guerra na Ucrânia ali, a Ucrânia e a Rússia, ela mudou o cenário global com relação a esse tipo de conflito. O que deveria ser uma guerra regular, porque são dois países constituídos lutando, se tornou uma aula de guerra irregular, porque praticamente a Rússia fazendo uso disso e a Ucrânia também fazendo uso disso. Então, você vê dispositivos ali como explosivos, né? E até no caso do Brasil, quando a gente fala das organizações criminosas, agora classificadas pelos Estados Unidos como grupos terroristas, para movimentar de cenários, armamentos, fuzis, um drone para passar de 150 quilos, você acopla o fuzil, você tira ele da cena do crime e leva para outro lugar. Você leva uma caixa deles. Sem precisar aquela logística de descer uma favela, entrar em qualquer local. Então, assim, está sendo muito usado. E nesse sentido, um ponto que eu gosto sempre de trazer é que, assim, o pessoal fala muito que o bandido não tem nada a perder, mas o bandido tem a perder sim, né? Ninguém quer ir preso, por isso que o bandido foge, por isso que o bandido troca tiro, ninguém quer morrer, ninguém quer ir preso. Então, quando a gente coloca o drone, ele muda a equação, você aumenta o risco em relação ao lucro que ele vai ter a possibilidade. E isso é onde você cria dissuasão. Muitas vezes o pessoal pensa, o bandido vai entrar de qualquer jeito, se eu colocar tecnologia ou não. Não, depende. Se ele identifica que aí é difícil, a chance dele ser preso é maior, ele vai migrar para outro lugar. Infelizmente, alguém vai ser vítima, mas não vai ser a sua empresa. Então, trabalhar com dissuasão e com prevenção ainda é a melhor receita. Flávio, muito obrigado pelo tempo, pelo papo gostoso. Foi uma aula conversar contigo hoje. A gente está encerrando mais um Air Talks, o sexto Air Talks. Vão ter
cortes lá no LinkedIn, vai estar todo o nosso bate-papo lá. Eu espero que a gente tenha ajudado a, né, esclarecer algumas dúvidas do pessoal. Foi muito bacana ouvir, Didi. Eu queria agradecer a tua participação aqui junto comigo nesse Air Talks da Air Robotics. Eu que agradeço, foi uma satisfação, foi um bate-papo bem gostoso aí. Espero que todos tenham gostado também. E certamente a gente sai daqui com mais conhecimento, mais informação. Aprendi bastante também, ouvindo um especialista em drones. Então, certamente, todos saíram ganhando essa manhã com esse bate-papo. Muito obrigado. Legal. Muito obrigado, Flávio. Tchau, até logo. Tchau, tchau. Até. Tchau para vocês. Tchau, tchau.